Ela não é mole não, né? E um homem foi preso na Operação Rapadura, realizada pela polícia agora pela manhã em Ribeirão Preto. E é para lá que eu vou com o nosso Guilherme Campos, do local onde tudo acontece, com mais detalhes, mais informações, direto da delegacia. E a história é essa, hein? Rapadura, docinha, mas nesse caso não era mole não e deu até cadeia. Guilherme Campos, boa tarde, boa sexta. Boa tarde, Valentim. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, a polícia mostrou exatamente isso para os criminosos. A rapadura é mole, né? Mas não é doce não, Valentim. É mais ou menos isso, né, doutor? Esse é o ditado, né? Bom, Valentim, nós estamos aqui na sala aqui dos delegados para dar detalhes sobre essa operação, a Operação Rapadura, que terminou com um homem preso. A polícia cumpriu 5 mandados de busca e apreensão, 2 de prisão e um homem foi preso. Nós vamos agora trazer detalhes sobre essa história, que homens furtavam açúcar de vagões de trem e aí depois esse produto era colocado, né, em sacas, colocados em caminhões, levados para um galpão e depois disso eram armazenados de uma outra forma. Os criminosos conseguiam aí notas frias e depois esse produto era revendido. Vou conversar aqui com o Claudinei Nicotari, que vai começar dando detalhes sobre essa operação. Como foi a Operação Rapadura que aconteceu hoje aqui em Ribeirão Preto? Boa tarde, doutor. Boa tarde. Na data de hoje, a DEIC deflagrou a segunda fase da Operação Rapadura, na tentativa de cumprimento de 5 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão temporária. A intenção era a localização do líder da organização criminosa e de um dos seus braços direitos. E essa investigação começou no início do ano passado? A investigação é do final do ano passado, tá? E ela é uma investigação tronco, existem outras em andamento, essa é a tronco, é a principal. Doutor, e aí assim, tem um empresário que seria aí o cabeça dessa quadrilha que não foi encontrado lá em Guariba. Exatamente. Há um mandado de prisão temporária contra o líder, que é a pessoa que ofere os benefícios da organização. Não foi localizado, mesmo entrando em contato com o seu advogado para apresentação, ele não se apresentou aqui para nós. Aqui em Ribeirão Preto, um homem foi preso. Em Ribeirão Preto, um dos braços direitos foi preso aqui, teve sucesso e está próximo aqui da gente ouvi-lo em declarações. Qual era a ação desse homem aqui, doutor, que foi preso? Em princípio, ele fazia intermediação entre o empresário e as pessoas que realizariam o furto. Ele faz uma espécie de contratação dessas pessoas. E essas pessoas que iam lá para furtar, né, para saquear o açúcar desses vagões, quem são essas pessoas? Onde isso acontecia? As pessoas são das mais variadas localidades, mas em Ribeirão Preto, notadamente, se concentra na região da Papela da Locomotiva e na região do Avelino Palma. Doutor, e agora sim, as investigações continuam, o objetivo é prender esse líder dessa quadrilha, que por enquanto já é considerado foragido. Sem dúvida, a intenção nossa agora é dar sequência às investigações, ampliar o nosso espectro de prisões, né, com prováveis novas prisões aí no decorrer do mês, e capturar esse foragido que se encontra aí homicida em algum lugar. Obrigado, doutor. Eu vou conversar agora com o doutor Kleber Grange, que vai dar ainda mais detalhes sobre como funcionava esse esquema, né, desse furto de açúcar aqui na nossa região. Doutor, então o doutor já começou dizendo, né, que tinha um homem aqui em Ribeirão Preto que recrutava algumas outras pessoas para saquear esse açúcar dos vagões. Como era feito esse saque, doutor, para a gente depois dar sequência do que aconteceria a partir daí? Boa tarde. Boa tarde, Valentim, a toda a audiência. Eu só acho, Valentim, que ele errou o ditado, hein? Ah, verdade. Já vamos consertar, doutor. Pode falar sobre como diz esse ditado, porque faz parte dessa Operação Rapadura, e vocês mostraram como funciona, né, para os criminosos. Brincadeira à parte, o trabalho da Polícia Civil foi de construir como é que essa organização criminosa atuava aqui em Ribeirão Preto. Acho que mais importante até para a audiência entender é que essa organização criminosa, ela gerava um prejuízo não apenas social na comunidade, quando eles cooptavam ali pessoas de comunidades do entorno da ferrovia, por onde a malha ferroviária passava, gerando risco à vida,
a saúde dessas pessoas, porque veja, o açúcar, quando ele era tirado dos vagões por meio de saque, gerava risco de descarrilamento, como houve, composições férreas pesadas descarrilando e gerando risco aí à saúde, à vida de pessoas ali daquele entorno. Meio ambiente, o açúcar, quando ele fica em contato com o solo, principalmente em períodos de chuva, ele gera uma substância que pode infiltrar no lençol freático. O dano à mobilidade ferroviária, 45% desse commodity, que é o açúcar, passava por Ribeirão Preto com destino ao Porto de Santos para fim de exportação. O prejuízo para as empresas que realizam esse modal ferroviário, que fazem essa logística de transporte da carga, gerando prejuízos sensíveis, enfim. É um inquérito muito complexo. A primeira fase dele está na identificação de todas as células que realizavam os saques e os atentados. Os saques, a modus operandi, primeiro era no pátio da empresa, na abordagem logo ali ao longo das comunidades do Avelino e a comunidade da Locomotiva, e depois, quando eles viram que houve um recrudescimento no trabalho, tanto das forças policiais como da própria segurança das empresas, eles passaram a fazer a pirataria. Nós, inclusive, veiculamos imagens aí para a imprensa, onde aparecem indivíduos com a composição em movimento e eles fazendo o saque, colocando o açúcar em bags e jogando ao longo do leito, gerando preocupação para o agro da nossa região. Além da pecha, Valentim, a pecha de que Ribeirão Preto poderia estar, de alguma forma, atrapalhando com a mobilidade desse importante commodity para a nossa economia. Doutor, então, para a gente explicar detalhadamente, hoje foi preso um dos homens aí que era o braço direito desse empresário em Guariba. Então, esse homem, ele recrutava algumas pessoas para saquear o açúcar desses vagões. Era assim que começava esse esquema da quadrilha. O empresário aqui de Guariba, a estrutura dele que ele já montou, inclusive industrial, com empilhadeira, com estrutura de mecânica para armazenamento, ensacamento, transporte, toda a logística relacionada à parte já de industrialização, nota fiscal, Valentim. Ele pegava aí usuário de droga na região de Franca, nós identificamos, e cooptava essas pessoas, paga ali uma merrequinha para ele ceder RG, CPF e abre empresas no nome para expedir as notas fiscais frias. Apreendemos essas notas fiscais. Há um trabalho de inteligência financeira do nosso laboratório de lavagem de dinheiro e que identificou esse modus operandi. E ele tinha tentáculos dentro das comunidades, que são como se fossem gerentes da estrutura. E esses gerentes, que são indivíduos que estão integrados, inseridos nessas comunidades, já fazia toda essa metodologia do saque. E a população, a comunidade carente, até crianças aparecem nas imagens, adolescentes, realizavam ali a garimpagem desse açúcar, levando para os bags, e ganhavam uma merreca, uma mixaria para esse trabalho, um trabalho servil, um trabalho braçal. E veja, nas imagens a gente tem ali animais em contato com esse açúcar, o risco de contaminação para a saúde pública de um açúcar desse que é industrializado, processado, para transformar, por exemplo, em doce, rapadura, como a gente disse, paçoca, enfim, toda essa indústria que fomentada pelo crime que traz a necessidade aí da gente dar uma conotação bem preocupante do ponto de vista da Polícia Civil no enfrentamento a essa célula. Doutor, e aí depois, então, que esse açúcar era saqueado, esses produtos eram colocados num caminhão e levados até alguns galpões, e aí de lá mudava a maneira do armazenamento, e aí surgiam as notas frias. Exato, como a gente abordou o aspecto das notas frias, foram inclusive apreendidas algumas, identificamos aí alguns desses laranjas, né, cooptados por essa estrutura da liderança. E aí o crime de organização criminosa se caracteriza, porque ele é a união de diversas pessoas para a prática de vários crimes, né? Dentre eles essa falsificação de notas fiscais para levar a entreposto. Então, o açúcar que era furtado, ele gera aí a perspectiva de ser limpo,
Então, uma fiscalização, por exemplo, de alfândega, uma fiscalização da polícia rodoviária, aquela carga está lícita, tem uma nota fiscal e chegava até o seu destinatário final. Doutor, em relação ao empresário que está foragido, a população pode ajudar a polícia a prender esse homem? Um apelo que a gente faz, a Polícia Civil trabalha com o Disque Denúncia, WhatsApp, sigiloso, totalmente sigiloso. Nós, até por questão de preservação da imagem desse investigado, direitos e garantias fundamentais, e até para preservação da nossa investigação, que é uma coisa que a gente preza muito. Nós não vamos divulgar por enquanto imagem, nome, mas quem conhece sabe quem é, viu, Valentim? Quem conhece sabe que pode passar alguma informação, inclusive desses gerentes que podem, inclusive, auxiliar na investigação, na perspectiva de uma colaboração premiada, identificando, inclusive, qual o modus operandi praticado pela Orcrim e indicando o atual paradeiro. E a gente faz um apelo, inclusive, aos advogados desse foragido, que ele se apresente à Polícia Civil de Ribeirão Preto, para a garantia do direito ao contraditório, ampla defesa, para que ele preste as suas versões, para que ele apresente provas que podem, de repente, aí, demonstrar a licitude do produto, muito embora nós já demonstramos o contrário, e para que não necessitemos aí de representar pela prisão preventiva dele. Por enquanto, é prisão temporária por 5 dias. Não se apresentando, aí é foragido, prisão preventiva vai ser representada. Para a gente finalizar, qual o ditado correto da rapadura? Eu acho que a rapadura é dura, é doce. Tá vendo? Você tá vendo só? Tá vendo só? Assim que eu gosto, Valentim. No início da entrevista, você errou, eu percebi que eu errei. E agora eu joguei para ele. E agora tá difícil sair a rapadura aqui. Vai, doutor. É doce, mas não é mole. É doce, mas não é mole? Valentim, eu já vou atender agora a ligação aqui da nossa produção. Ao vivo é assim mesmo, caiu o nosso retorno. O Valentim falou da maneira correta e agora estamos te ouvindo aqui, Valentim, pode falar. Olha, primeiro dê um abraço ao doutor Kleber Grange, abraçando ele, abraço toda a equipe aí pelo excelente trabalho, doutor. Muito obrigado aí por atender a nossa equipe. E o ditado é o seguinte, rapadura é doce, mas não é mole não, e a polícia provou isso, né, que a rapadura, o empresário ali, ó, conseguia naquele docinho, saqueava ali os trens, mas agora a história de ir pra cadeia não é mole não. Ô Gui, só pra fechar, preocupação maior, aproveitando o doutor com você ao vivo, pra saber o seguinte, né, a polícia sabe onde que esse açúcar era vendido pro consumidor final, Gui, porque a preocupação maior é a pessoa consumir esse açúcar com tanta contaminação, como o doutor explicou pra gente aí, né? Doutor, o Valentim já mandou um abraço aqui, agradeceu, né, a sua disponibilidade de falar ao vivo com a gente. E a pergunta dele é a seguinte, para onde esse açúcar era revendido, né? Porque, de repente, as pessoas até preocupadas com a compra de um açúcar que é armazenado dessa maneira, que é saqueado desse jeito. Vocês têm essa informação, doutor? Veja, a primeira, vamos dizer assim, a primeira perna da operação, eu até... faço uma analogia com a cebola, né? A gente trabalha ela descascando por camadas, né? Então, a investigação é mais ou menos isso. A primeira camada aí a gente tirou, foi a identificação de alguns desses gerentes e a prisão de vários desses indivíduos que faziam os saques. A segunda camada hoje foi a cabeça da cobra. Hoje nós identificamos, estamos divulgando exatamente para isso, prendemos um dos articuladores e estamos atrás aí daquele que a gente intitula como o colaborador principal da Orcrim. E a terceira fase é a lavagem de dinheiro. Nessa fase, nós vamos fazer uma análise acurada de todo o material, principalmente dados que estão disponibilizados em aparelhos celulares. Nós vamos fazer aí pedidos de afastamento de sigilo de dados telemáticos, interceptações telefônicas, dados telemáticos, como eu disse. Todo esse elemento probatório vai ser processado, vai ser analisado a partir de agora, para a gente tentar entender qual é a rota desse açúcar, para onde ele estava indo, para onde ele estava servindo. A informação preliminar que nós, inclusive, obtivemos da inteligência é que há perspectiva, sim, desse açúcar estar indo abastecer aí mercados em outros estados para a indústria de doces e derivados. É exatamente por isso que tem o nome de Operação Rapadura. É isso mesmo.
Bom, e aí, Valentim, agora a gente entrega para você, né? E você falou aí agora há pouco, então vou falar agora então a maneira correta. A rapadura é doce, mas não é mole não. Agora sim, doutor. Tá certo? Eu agradeço muito aí essa parceria, a importância aí do enfrentamento de células criminosas em nossa cidade. E a Polícia Civil está trabalhando para a comunidade de Ribeirão Preto. Valentim, eu volto com você. Muito obrigado, Guilherme Campos. Está aí o ditado certo. A gente que agradece, doutor, a parceria, parabeniza o doutor Kleber Granja. E como eu disse, né, abraçando ele, a gente abraça toda a corporação da Polícia Civil, mostrando esse excelente trabalho, Operação Rapadura.